Magalu Consórcio, gente, será que essa administradora de fato pode te ajudar a conseguir alavancar em patrimônio? Magalu Consórcio tem algumas polêmicas aí que rodeiam essa administradora, então fica até o final desse vídeo que você vai entender se o seu projeto vai estar bem alocado lá dentro, ó, ou senão você corre dessa administradora, vem comigo. Mas antes de eu começar, por favor, né, você já sabe, deixa o like aqui se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva, a gente posta vídeo toda semana para munir vocês de informações sobre esse mercado que é extraordinário, alavancagem com consórcio. Mas vamos lá, o que de fato faz essa administradora ser diferente no mercado? Quais são os pontos negativos? Quais são os pontos positivos? E eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui para vocês é, a Magalu passou por uma polêmica há um tempo atrás, onde as ações delas deram uma caída. E teve muita gente que falou assim, não faça consórcio na Magalu, porque ela tá quebrando. Gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Grupo Magalu, nós estamos falando de um grupo milionário, bilionário, se a gente for ver. A empresa é gigantesca. E a Magalu, ela tem desde linha de crédito, sim, a Magalu, ela tem financiamento, se você for ver. Como também temos a parte de consórcio, como também a gente tem a loja. Recentemente, a Magalu, ela teve uma sacada assim, gente, uma sacada genial. Ela basicamente se uniu ao AliExpress. Sim, gente, foi muito sensacional isso. Então ela veio para competir muito forte com os grandes, Mercado Livre, de repente, Shein. Não, ela se uniu com um cara grande também, que é o AliExpress. Então é uma empresa muito potente. E quando a gente fala do mercado de consórcio, não é diferente. O que a gente precisa entender? É uma empresa de capital aberta e quando a gente fala do universo de consórcio, são CNPJs distintos. A Magalu Loja é uma coisa, a Magalu Consórcios é outra, tá? Tá bom, Ju. E como que é a Magalu Consórcio? Sendo bem transparente com vocês e não é querendo puxar sardinha para administradora, porque eu tenho essa administradora aqui no meu portfólio. Porque a ideia desse vídeo é trazer os pontos negativos e os pontos positivos, porque eu também sou cliente Magalu Consórcio, eu tenho cotas lá dentro, tá? Então eu posso falar com bastante propriedade, não como vendedora, mas como cliente. Pontos positivos dentro da Magalu que eu gosto muito. Possibilidade de contemplação. Tem muitas administradoras, vou dar exemplo para você. Santander da vida. Santander só tem lance livre ou sorteio. Ju, o que é o lance livre? Ele é o famoso leilão dentro do consórcio. Quem dá mais, ganha. Já na Magalu, não, gente. Nós temos lá sorteio, lance fixo de 25%, lance fixo de 45%, lance livre. Temos 4 oportunidades de contemplação. E o que me chama muita atenção lá, e a gente entrando em outro ponto bom, o fixo de 45. Fixo de 45 lá dentro, ele tem menos pessoas. Ju, o que é lance fixo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o que é lance fixo. Tem vídeo meu só falando sobre isso, mas de forma bem resumida aqui pra vocês. O lance fixo ele é um sorteio com um número reduzido de pessoas. Tem muito mais chance de contemplar. Só que quando você entra num fixo, que é igual da Magalu, onde você tira parte do bolso e parte de lance embutido e junta os dois, e lá na Magalu, por exemplo, tem um grupo que é 25% de embutido e 20% você tem que tirar do seu bolso. A concorrência, gente, fica muito menor, muito menor. É por isso que a gente tem contemplações recorrentes. Dá uma olhada nesse cliente aqui. As últimas cotas que você fez, pagou uma parcela e a primeira já foi contemplada. Parabéns! Deixa eu obrigadão aí pelo trabalho de vocês. Tem muita conta ainda pra contemplar, né? Mas já começamos. Ela contemplada, ela vai começar a render. O Jimmy, gente, é um cliente que tava no fixo de 45. Ele, em 4 meses, já contemplou 2 cotas. Ele tinha um volume maior de cotas, que é uma das estratégias que a gente utiliza aqui, selecionando o grupo certo, com a quantidade de cotas corretas também. Você consegue ter contemplação muito rápida, sem precisar se descapitalizar horrores. Ele tirou só 20% do bolso. Então, isso é um baita benefício, tá? Eu comprei cotas na Magalu, sendo bem transparente pra vocês. Faz 5, 6 meses. Acho que faz 5, 6 meses. Durante 3 meses desses 6, eu, assim, fiquei em segundo ou terceiro lugar no fixo pra contemplar. É que eu não tenho um volume tão alto de cotas lá. Eu tenho 3 cotas apenas. Em apenas 6 meses, eu bati na trave 3 vezes. Então, logo sai. Eu tenho certeza, assim, pela probabilidade estatística, muito em breve sai uma dessas cotas e a gente vai usar para alavancar cada vez mais, como já aconteceu. Então, hoje, a Magalu, ela vem muito forte com essa ideia de contemplação de forma planejada, tá? Isso falando da parte imobiliária. Outro ponto muito legal, a Magalu hoje faz operação de leilão lá dentro. Então, ela permite o cliente fazer a arrematação de leilão mediante a alienação de um bem dele inicialmente. Então, você consegue alienar um bem seu, tá bom? E arrematar o imóvel de leilão à vista. A administradora paga o imóvel de leilão à vista, você dando um bem seu como garantia. Isso é muito legal. Essa oportunidade, quem levou para a administradora foi eu. Há alguns meses atrás, no ano passado, na verdade, eu trouxe essa movimentação para a administradora e eles, outro ponto positivo, eles são muito abertos a ouvir o parceiro, a ouvir o cliente. E aí a gente entra num terceiro ponto agora, gente. A Magalu, ela é muito preocupada com vocês, com a gente, no caso, porque eu também sou cliente. Ju, como assim? No ano passado eu tive uma conta
contemplação de um cliente que ele queria fazer a quitação do financiamento dele. Esse cliente, ele chama Jonathan, ele fez a quitação do financiamento dele. O prazo pra gente finalizar o processo dele passou 15 dias, demorou 15 dias a mais. A Magalu, gente, ficou em cima e nem foi problema dela, foi que ele foi fazer a quitação de um banco, chama Banco Bari, nunca tinha ouvido falar, e o banco era meio chatinho pra mandar as documentações que a gente precisava do imóvel. Então, acabou levando um pouco mais de tempo. E eu reparei o quanto a administradora estava preocupada com isso. Então, por isso que eu falo pra vocês, não é somente sobre você fazer um consórcio, tem que ser na administradora certa. Então, essa administradora, de fato, eu consigo indicar com muita tranquilidade que se acontecer qualquer coisa, a gente vai resolver, porque ela tá sempre muito a par disso. E aí a gente entra num outro ponto importante, faturamento. A administradora paga certinho? Ela tá ali, cumpre os prazos, ou é aquela administradora que retém? Só pra vocês terem noção, tem muita administradora que depois que você contempla, ela segura crédito, meu amigo. Sim, ela não libera o dinheiro pra você. Às vezes você tem comprovação, tá com o nome limpo, e ela fica achando pelo em ovo. Essa administradora não, de jeito nenhum. Ela tem uma taxa de faturamento, de pagar o bem, de 92%. Os outros 8%, Ju, por que não pagou os outros 8%? Porque o cliente de fato tinha nome sujo, ou ele tava com o score muito, muito baixo, e aí realmente não dava pra passar. Isso é uma média muito positiva, então vale a pena. Agora, Ju, tá, mas e um ponto negativo? O que essa administradora não faz? Sendo bem transparente, tem muito cliente que eu deixo de colocar lá, que eu queria colocar muito, mas a administradora ela não vai permitir alienação do próprio bem, e é algo que eu gosto bastante. Então, por exemplo, eu atendi um cliente uma vez que ele alienou um apartamento dele e liberou o dinheiro na conta. Lindo, sucesso, você faz o que você quiser, você deixa um bem como garantia e vai, pega esse dinheiro, vai pra Disney com a sua família, tem essa autonomia. Essa administradora não, ela não vai permitir. Você vai conseguir fazer movimentações relacionadas a você comprar imóveis, você comprar um terreno e construir, você comprar só o terreno, você fazer, de repente, as estratégias que a gente tem aqui de leilão. Mas levantamento de capital não vai ser possível nessa administradora. Um outro ponto muito legal para eu passar para vocês é com relação à taxa. Eu gosto muito de falar aqui sobre imóvel, falando sobre automóvel. Magalu, para mim, é uma das maiores taxas de automóvel que eu acho. Normalmente, automóvel fica na faixa de 18%, 15%, Magalu é 20%, 22%. Eu acho caro. Porém, os grupos lá são legais, dependendo do caso até dá, mas dificilmente eu vendo automóvel na Magalu, tá bom? Quando se fala de imóvel, é uma taxa padrão de mercado, só que não é tão baixa, tá? Você não vai encontrar lá, como a gente tem administradores aqui, com taxas bem baixinhas, por exemplo, de 12%. O que eu quero que vocês entendam? A Magalu não tem taxas tão baixas, só que os grupos que ela tem com taxas médias de mercado na faixa de 22%, 23%, tá ótimo isso, tá, gente? Tem bancos como, por exemplo, o Banco do Brasil, Rodobanks, que a média de taxa é 30%. Quando você pega um grupo que a taxa tá na faixa de 23%, às vezes 22%, tá dentro da média, que eu sempre falo pra vocês, 2% ao ano de custo efetivo total, tá excelente. Então, a gente não tem muita flexibilidade de achar grupos lá, a não ser que sejam grupos muito em andamento, com taxas menores. E Ju, então não vale a pena? Não, vale. Sabe por que vale? Eu mesma fiz o meu consórcio lá, eu paguei uma taxa de 20%. Por que eu comprei? Se eu tenho opções aqui com taxas bem menores? Porque vocês têm que analisar, gente, não só a taxa. A taxa é um dos fatores que você vai analisar, dentre vários outros. Como é que tá a saúde financeira do grupo? O meu banco, se você entrar no seu aplicativo agora e ver lá no seu banco que tem taxa oferecendo pra você de 15% de imóvel, como que tá esse grupo? Você vai ter a assessoria que você merece fechando nesse grupo? De repente, essa administradora vai liberar o crédito pra você com tranquilidade? Gente, é muito ponto. A taxa é só um dos parâmetros. Então, por mais que a gente não tenha essa taxa tão baixa, a administradora compensa em outras coisas. Então, na minha humilde opinião, trabalhando com a administradora já há muito tempo, eu posso afirmar pra vocês com bastante propriedade. Segura, muito segura. O que vocês precisam levar em consideração? Pensando no primeiro ponto que eu trouxe pra vocês, sobre, caiu as ações. Gente, é uma administradora de consórcio. Pra Magalu virar uma administradora, ela precisa ser cadastrada no Banco Central. E se acontece qualquer coisa com qualquer administradora que esteja cadastrada no Banco Central, o Banco Central assume todos os grupos, vocês não perdem nada, absolutamente nada. Sem contar que tem muita gente que coloca hate nela, só que não sabe que ela tá entre as 10 melhores do Brasil. Vocês têm noção disso? O Brasil hoje tem aproximadamente 300, quase 300 administradoras cadastradas no Banco Central. A Magalu está entre a top 10. Sim, top 10. Por que disso? Não sou eu que tô falando, é o Banco Central que fala. Por quê? Todos esses pontos que eu já te falei. A administradora, e um negócio que eu esqueci de falar pra vocês que é muito importante. Vejam só, foi a administradora mais insuportável pra me cadastrar. Como assim, Júlia? Quando a gente começa a trabalhar com consórcio, a gente busca as administradoras, a gente tenta cadastrar lá dentro. Gente, a Magalu demorou quase 2 meses pra me cadastrar. Eles puxaram a minha capivara, eles analisaram um monte de coisas, viram se eu tinha escritório físico, quanto tempo eu trabalhava com consórcio, quantos funcionários eu tinha. Tudo isso. Se você não tem uma base, você não trabalha lá. Isso acaba selecionando quem vai vender pra você. Isso é muito importante. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Querem mais vídeos como esse? Deixa nos comentários quais administradoras vocês querem que eu traga pro próximo vídeo. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui no final. Não esquece de se inscrever e curtir. Beijo!